Estamos de volta aqui com o Observatório Social de Teresópolis, né? Estão acostumados a ver sempre o Cláudio aqui comigo. Dessa vez eu estou aqui com a doutora Cláudia Matheus, advogada, e Manuela Amaral, quase doutora. Falta só um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Bom, a gente já explicou aqui um pouquinho, né, para você que está em casa assistindo a gente, o que é o Observatório Social, o que ele faz, a gente já falou de outras vezes também. A doutora Cláudia aqui deu um apanhado, assim, mega geral, né, em tudo que eles têm se proposto a fazer aí. Mas aí ficou uma perguntinha aqui no ar, né, que eu ia fazer, e aí não deu tempo, e eu vou fazer agora nesse bloco para a gente dar continuidade aqui. A gente estava falando da questão dos vereadores, né? A questão de licitação, de tomar conta do que está acontecendo com o nosso dinheiro, né? E aí me fica essa pergunta: qual é a função do vereador? Para que ele é eleito? Não é para trocar nome de rua, nem para botar luz em poste. Então, Nina, basicamente, falando de uma forma bem simples, para quem está em casa poder entender, né? O vereador tem duas funções. Uma que é fiscalizar e a outra que é legislar. Ou seja, fiscalizar ele não está fiscalizando, porque aí o Observatório Social é que está fazendo essa fiscalização. Legislar, como é que está? Mais ou menos, né? Então, a gente fez uma pesquisa em cima disso, né? E aí, dos 12, só 3 vereadores responderam ao observatório. Uhum. Mas a gente consegue fazer um apanhado geral em acompanhamento e a gente vê assim que alguns vereadores não apresentaram nenhum projeto de lei, né? E que a maioria da produção é ou moção, né, ou indicação. E aí a moção é sempre de repúdio ou de elogio a alguém ou alguma coisa. Uhum, geralmente amigos e etc, vizinhos e etc. Ela não pode falar, mas eu posso. E além disso, a gente vê que os poucos vereadores que têm produção legislativa de lei mesmo, né, é para trocar nome de rua, ou então para criar assim, dia de alguma coisa assim, que não é muito efetiva, que não traz muitos direitos, né, porque a lei, na verdade, é para garantir direitos. Então, a gente vê que mesmo os que produzem, não produzem leis que... Então, eu vou, assim, resumir, não. Eu vou tentar traduzir o que a Manuela, com muito jeitinho, está falando aqui. Mas não é ela que está falando, sou eu que estou falando, tá? 4 anos, que eu vou terminar agora, né? 4 anos jogado no lixo. É mais ou menos isso, né? Então, tá, vamos lá. 4 anos jogado no lixo são 12 vereadores que estão lá, né? 12 vereadores. Então, me desculpa, mas vocês não prestam para nada mesmo. Vamos lá, então, falar um pouquinho agora. Dia 5, teve a apresentação do relatório que o Observatório Social faz de 4 em 4 meses, né? E que aconteceu lá na FELSO. Faz um apanhado aí para a gente do que foi apresentado, então. Bom, como você já falou, esse relatório ele é apresentado de 4 em 4 anos, de 4 em 4 meses, desde que houve a fundação do Observatório Social. Nesse relatório, nós fazemos um apanhado do que foi feito em termos de trabalho ao longo desse período, os ganhos que nós tivemos, o êxito que o Observatório conseguiu, os projetos implementados, a fase em que eles estão, para que a população, de um modo geral, né, o cidadão, consiga entender qual é o nosso trabalho, qual é o nosso objetivo e procure participar também conosco. Isso é muito importante. Nós, sozinhos, não vamos conseguir fazer tudo aquilo que o Observatório se propõe. Nós precisamos que os cidadãos, principalmente no nosso município, que é onde nós estamos funcionando, se interessem, venham conhecer nosso trabalho e participem. Nós temos um programa de voluntariado para o qual a pessoa não precisa ter grande qualificação, né? Ela precisa ter interesse, boa vontade e algum tempo disponível para atuar junto conosco. Nós temos várias frentes, essa área de licitação é uma delas, a área de cidadania, nós temos vários projetos também na área de conscientização do cidadão, dos seus direitos, dos seus deveres também, não só direitos, claro. Meio ambiente, são projetos muito interessantes, a educação fiscal, que formam o todo do nosso trabalho. O foco atual, né, nesse momento em que pelo qual nós estamos passando, é essa análise mais atenta
dos gastos públicos, porque nós verificamos aqui no município que isso é recorrente e gera vamos chamar assim, né, um desvio dessa utilização, uma má utilização, melhor dizendo, de todos os recursos do município. O município não é um município pobre, só que a utilização desses recursos aqui não tem sido bem feita, não há uma objetividade na aplicação, não há um controle, não há uma boa gestão desse gasto. É porque é muito comum a gente ouvir dizer, muito comum mesmo, todos os dias, Teresópolis está empobrecida, Teresópolis não tem dinheiro para nada, Teresópolis não tem condições de fazer nada, ou seja, você está falando justamente ao contrário, Teresópolis não está pobre, ela não sabe gerir os recursos que ela tem. O município, Nina, como todo país, atravessa uma dificuldade econômica muito grande, claro, a gente sabe disso. Há uma série de questões peculiares, como decorrência ainda da tragédia de 2011, que abalou muito a economia. Mas, mesmo com isso tudo, nós temos uma verba que vem da arrecadação dos impostos do município, e essa verba ela precisa ser bem empregue. E é isso que o Observatório tenta incutir na mentalidade dos nossos governantes. Não é um trabalho fiscalizatório, mas é um trabalho de conscientização para boa aplicação desse recurso. O que a gente tem de retorno não é só não perder aquele material, não perder aquele serviço. Uma licitação ela tem um custo, refazer essa licitação também tem um custo, você ter que devolver material tem um custo, fazer tomada de preço uma atrás da outra tem um custo. Nós tivemos a questão de medicamentos há um tempo atrás, nós pensamos alguns itens e um deles era um aparelho de pressão que estava com sobrepreço e nós alertamos, esse produto foi retirado da listagem, os outros itens foram mantidos depois de uma negociação que inclui, inclusive, a intervenção, houve a necessidade de intervenção do Ministério Público, e nós tivemos esse exemplo que foi assim, bem gritante. O aparelho custava um valor X no mercado e havia uma proposta de pagamento nessa licitação no valor muito acima. E, além disso, era uma quantidade absurda para o número de postos de saúde, unidade de atendimento que nós temos no município. Não justificava, nem em termos de quantidade, nem em termos de valor. Então, uma das atividades que nós desempenhamos é essa. E isso aí, a gente cessou esse desperdício. Com isso, houve uma melhora da aplicação do recurso. Pode ser destinado para uma outra compra de um outro produto ou aquisição de um outro serviço. O Cláudio, quando esteve aqui da outra vez, ele me deu esse valor precisamente. Eu não sei se vocês saberiam me responder quanto já foi economizado com essa fechadura aí de torneirinha, né? Nós tivemos várias frentes, porque não foi só isso, né? Não só essa licitação. Nós tivemos, por exemplo, a verba indenizatória, que é uma verba que tem vários nomes dependendo do município, a verba de gabinete, de representação. Pela intervenção do observatório, essa verba acabou por fim a ser suspensa. Né? No início desse ano ela foi suspensa. Então, cada gabinete usava R$8 mil todos os meses. Isso, ao longo de 4 anos de um mandato, né, nós temos um valor bem considerável. E, se nós fizermos uma projeção um pouco mais à frente, vamos ver que isso seria uma verba permanente. Então, não é só 4 anos deste atual mandato. Isso se perpetuaria. Então, só nisso aí já são milhões de reais economizados. É nisso que o Observatório tenta pontuar suas ações, para evitar o desperdício, a má utilização, a má distribuição, para evitar que o produto seja entregue e não seja entregue para aquilo, né, não cumpra o objetivo da licitação, não vá para a secretaria que fez realmente o pedido, verificar se a secretaria está de fato necessitando daquele item, naquela quantidade, naquela especificação, né, para que a gente possa realmente ter como você falou, né, essa torneira e aos poucos sendo fechada e esse dinheiro se emprega em outras coisas. Nós temos tantas necessidades no município, né, a educação, a saúde. Infelizmente, a gente está passando por uma crise muito acentuada. Então, tudo isso são setores que demandam uma atenção especial do poder público. E os olhos do observatório
tem se voltado para essas questões todas também. Agora, gente, só para lembrar vocês, o Observatório Social de Teresópolis, ele não existe só aqui não, tá? Ele existe no Brasil inteiro, são mais de 130 observatórios sociais. Agora, amanhã está abrindo mais um, que é lá em Piraí. Na semana retrasada, se não me engano, foi Volta Redonda? São Pedro da Aldeia. São Pedro da Aldeia. Três Rios também está já em abriu, vias né? de... Não, ainda não, mas eles estão se mobilizando já estão no processo. O processo já está em fase de implementação. Um grupo muito bom lá também. Bacana é que ao longo dessa caminhada de observatório social, né, essas frentes têm aparecido, né, e vários observatórios têm se mostrado assim muito interessados nessa questão da gestão pública, na verdade, né? Porque me desculpa, gente, mas sinceramente eu acho que para ser gestor público teria que ter no mínimo uma faculdade de gestão pública, no mínimo, ou pelo menos de administração, né? E não é o que a gente vê por aí. Muitas das vezes as pessoas não têm nem sequer o ensino fundamental completo. Então eu acho muito complicado, até para você ler e entender uma lei, né? Que é super complicado para quem não é advogado, o cara não ter nem um pouco de instrução. Mas, enfim, meu sangue começa a ferver aqui e eu não posso colocar as meninas aqui em saia justa, né? Mas, enfim, e aí, para a gente terminar aqui, que eu preciso chamar o intervalinho comercial, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais do observatório, como é que faz para entrar em contato com vocês? Então, na verdade, uma coisa bastante importante de dizer é que o observatório é uma ferramenta, né? Adianta você ter o termômetro se você não usa para saber que você está com febre? Então, assim, não adianta a gente produzir a informação se essa informação não é apropriada e não é utilizada pela população e pelo poder público. Então, a gente deixa público, torna público os resultados das nossas ações de 4 em 4 meses. Por quê? Porque tem um prazo de resposta, tem um prazo, né, para a gente conseguir reunir as informações. E aí a gente torna público porque a gente entende que a população, os conselhos, os espaços de militância e de luta pela garantia de direitos deveriam, pelo menos, se apropriar desses resultados que a gente alcança. Então, assim, o observatório está de portas abertas sempre, né? A gente, conforme a Cláudia falou, tem esse programa de voluntariado, e aí, assim, qualquer um pode ser voluntário, desde que não seja filiado a partido político nenhum, até para a gente poder ter essa isenção, esse olhar né, neutro. Dúvida. Mas até uma dona de casa pode ser, qualquer pessoa pode ser, né? Assim, porque às vezes as pessoas olham assim, mas o que eu vou fazer com isso? Como é que eu posso ajudar? Né? Qualquer pessoa, porque eles compram de tudo, né? Agora mesmo vai ter uma licitação para material escolar. Né? Quem não consegue ir numa papelaria, ver o preço do material escolar, né? O observatório ele fica no Parque Regadas, ali em cima da SEAT, né? E funciona de segunda a sexta, de 9 às 6 da tarde. Horário comercial aí, né? E também tem a fanpage, tá, gente? É só você colocar o Observatório Social de Teresópolis. Quem quiser colocar o Observatório Social no Google vai ver um monte de observatório que tem pelo Brasil. Vale a pena para quem quiser conhecer um pouquinho mais, né? Se apropriar da sua cidadania. Porque a gente é cidadão e esquece que é cidadão, né? O que eu vou fazer com esse título de cidadão, né? Tá aí o observatório mostrando como ser cidadão de fato, né? E aí eu queria muito agradecer a doutora Cláudia, então, pela oportunidade. Pode, deve. Uma notícia boa para todos é que nós estamos formalizando agora, nesta semana, na semana que se inicia, uma parceria com a FESO, na qual os alunos dos cursos de Direito, Pedagogia, Ciências Contábeis e Administração, obrigada. Eles vão participar desses nossos projetos, cada um dentro da sua área de atribuição. Isso vai contar horas para eles, claro. Eles vão participar de todas as nossas atividades, vão gerar documentos que vão ser entregues tanto para os coordenadores dos cursos quanto para nós. E isso é muito bom para nossa atividade, porque eles vão pontuar essas discrepâncias de valores, vão verificar conosco essas licitações, se elas estão atendendo os critérios legais.
E isso ajuda e entra nesse viés nosso do voluntariado. Com então, certeza. é um reforço muito importante para a gente está muito feliz com a parceria com a universidade. Muito bacana, parabéns aí para a FELS também, né? Essas reuniões já estão acontecendo há bastante tempo, mas agora finalmente saiu essa parceria aí de Observatório Social com a FESO, né? E aí, então, muito obrigada, doutora Cláudia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui representando o Observatório. Que bom. E Manuela também, Amaral, muito obrigada aí pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Obrigada, e aí Lina, eu já todos vou, nós. Já vou fazer um convite aqui ao vivo, porque eu gosto de fazer ao vivo assim, que aí a pessoa não tem para onde correr. Doutora Cláudia cozinha, a gente já vai marcar uma cozinha aqui, você escolhe o prato e a gente faz aqui então. Ah, que ótimo, a bacalhoada. De cara assim, uma bacalhoada, que espetáculo. Tá super convidada então. Prazer. Vou trazer meu marido que é chefe. Então, gente, mais um chefe na nossa cozinha, que espetáculo. Vamos fazer uma farra boa nessa cozinha, então. Com certeza. Ensinar o pessoal de casa a fazer uma bacalhoada. Com certeza, com direito à sobremesa. Ih, a coisa é boa aqui, hein? Daqui a pouco vai rolar um vinhozinho do Porto. Eu trago vinho do Porto. Opa, me chama para comer então, né? Você vem para degustar. Ela vai dar a nota. Né? Obrigada, tá, meninas? Parabéns obrigada pelo trabalho de vocês, tá? E força, vamos lá. Vamos sim. É isso aí, gente. Então, fica de olho no Observatório Social, vai lá na fanpage também, dá uma olhadinha. E se você quiser se voluntariar aí para exercer a sua cidadania, o Observatório está de portas abertas para vocês, tá? Vou chamar um pequeno e breve intervalo comercial e eu volto porque tem mais Diário Mais para você. Não sai daí.